aleluia, ligado nos céus, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, aleluia. Irmão Lucas. Amém, meus irmãos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos permite mais uma vez estarmos na presença dEle em um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Meus irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 18. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu quero aqui desejar agradecer à igreja pela oração que fizeram por mim. Final de semana passado, estava viajando e pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, noivei ali na cidade de Antônio Carlos e foi motivo de muita bênção, de muita alegria. E com certeza o pastor vai mencionar, provavelmente no final do culto, mas eu quero desde já convidar a igreja para o dia 14 de janeiro, para o meu casamento, que vai ser realizado aqui, irmãos. Amém. E eu conto com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ser motivo de muita alegria para nós, então, é bênção, irmãos. A gente só tem a agradecer ao Senhor. Mas, irmãos, o nosso propósito aqui agora é falar da palavra do Senhor. Você achou a referência? Todos acharam? Amém? Segundo Timóteo 4, versículo 6 ao 18, diz o seguinte, a palavra do Senhor: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para a Tessalônia, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a que ouvissem todos os gentios. Fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Tome seu assento, meu irmão. Meus irmãos, de forma bem objetiva, eu gostaria de ministrar nessa noite, tendo como base o seguinte tema: quando Deus é glorificado no nosso aparente fracasso. Quando Deus é glorificado no nosso fracasso. É interessante, irmãos, porque quando eu pego esta carta de Paulo a Timóteo, que tem falado nos últimos dias gritantemente ao meu coração, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, que é o texto que lemos, ela talvez seja a carta mais pessoal do apóstolo, porque ela é considerada o seu último escrito.
Paulo aqui estava preso, provavelmente já condenado, e ele escreve uma última carta ao seu filho na fé, a quem ele chama, no início da carta, de amado Timóteo. Ele já tinha escrito uma primeira carta, agora ele escreve essa última carta. A carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ela tem como propósito, igreja, primeiro, Paulo ele decide fortalecer, animar e aconselhar Timóteo no ministério. E por último, Paulo já pega a carta e dá um tom bem mais pessoal, e meio que Paulo parece que começa a fazer um desabafo para Timóteo, a partir do versículo 6, que nós lemos aqui nesta noite. Porque Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele está animando Timóteo, olha, cumpra a função de um bom obreiro, cumpra o seu ministério, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, o mesmo Paulo, ele começa dizendo: o meu ministério me trouxe para a prisão. O mesmo Paulo que anima Timóteo diz: eu estou só. Demas me traiu. Alexandre me causou males. Ninguém, Timóteo, saiu em minha defesa no julgamento. Eu não tive advogado, eu não tive defensor. Ninguém apareceu ali para falar alguma coisa ao meu favor. E Paulo, ele faz esse desabafo. E é interessante, irmãos, que Paulo, ele não está escondendo nada de Timóteo. Paulo não está dizendo: olha, o caminho do ministério é flores, e você vai trilhar esse caminho, e você vai conquistar isso, e aquilo outro. Não. Paulo está dizendo: olha, existem flores sim, mas todas elas têm os seus espinhos. Timóteo, existe sim um caminho a ser percorrido, mas esse caminho é cheio de pedra, Timóteo. Existe sim um objetivo a ser alcançado, Timóteo, mas esse objetivo, ele não vai ser algo que, humanamente falando, vai te trazer algum tipo de sucesso, ou tornar você uma pessoa bem-sucedida aos olhos do mundo. Porque quando eu olho para Paulo, já velho, cansado, preso, sozinho, se eu olhar com os olhos humanos, irmãos, eu estou vendo uma pessoa que aparentemente parece que fracassou. Um homem que antes pregou em várias cidades, um homem que falava mais de uma língua, um homem estudado, um homem que tinha uma grande riqueza de relacionamento interpessoal. Paulo conhecia muita gente, irmão. Paulo fundou muitas igrejas. Paulo discipulou muita gente. Mas agora ele está na prisão dizendo: fulano me traiu, ciclano me abandonou, teve um que me resistiu, ninguém apareceu no meu julgamento, e eu estou aqui, Timóteo. E eu estou aqui. Só que você não vai achar em nenhum lugar na carta a Timóteo, da segunda carta a Timóteo, Paulo, no seu talvez desabafo, se voltando contra Deus, ou interrogando ou inquirindo a Deus, como se ele não soubesse que a vida cristã é cheia de percalço, que a vida cristã ela é cheia de desafios. Paulo, quando escreve essas palavras, e quando ele confessa, e abre, e rasga o seu coração a Timóteo na prisão, ele sabia muito bem o que aguardava. Mas esse mesmo Paulo que sofre essa solidão, sofre com o frio, porque ele pede: olha, traz uma capa, não esquece não, Timóteo. Esse mesmo Paulo que se sente sozinho, é o mesmo Paulo que diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. E eu entendo aqui 3 lições sobre esse aparente, entre aspas, fracasso de Paulo. Porque nos olhos humanos parece um fracasso. Um homem que pregou em vários lugares, um homem que dirigiu tantas igrejas, agora está preso sozinho. Humanamente falando, parece sim um fracasso. Mas é nesse fracasso humano
que o nome do nosso Senhor também é glorificado. E a primeira lição que eu aprendo com Paulo é que ele diz para Timóteo: eu guardei a fé, versículo 7, eu guardei a fé. Irmãos, guardar a fé significa que Paulo não perdeu essa fé. Guardar a fé significa que Paulo está dizendo o seguinte: olha, a fé ainda está comigo. E essa fé significa duas coisas. Primeiro, confiança em Deus. Timóteo, eu estou preso. Timóteo, estou sem amigos. Timóteo, ninguém me visita. Mas eu confio em Deus. A minha fé permanece. A minha fé está nele. As prisões, os grilhões não podem fazer com que a minha fé se perca, porque ela está nele. Nesse momento de aparente fracasso, eu me glorio nele. Eu me fortaleço nele. Terminei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Meus irmãos, é nos momentos de luta e dificuldade que a nossa fé tem que estar bem guardada. É nos momentos onde o nosso barco está sendo assolado pela mais forte tempestade que a nossa fé tem que estar ali firme. Porque o mesmo Deus da bonança é o Deus da tempestade. O mesmo Deus que está com você no momento da vitória é o mesmo Deus que pode estar com você no momento da dificuldade. Se guardar a fé representa, primeiro, confiança em Deus. Segundo, guardar a fé significa que eu estou vivendo essa fé. Eu não estou guardando essa fé para alguém. Eu não estou guardando essa fé para uma outra pessoa. Eu guardo para mim. Da mesma forma que eu creio e confio em Deus, eu também vivo essa confiança. E é o que Paulo está dizendo: eu guardei a fé, eu ainda vivo, eu posso estar aqui preso, cerrado, com algemas, mas eu ainda vivo esta fé nesse Deus. Seja livre, seja solto, seja preso, seja amarrado, eu guardei a fé nele. Meus irmãos, é por isso que Paulo vai escrever em Romanos, quando ele diz que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmão, não tem cadeia, não tem grilhão, não tem inferno, não tem nada que separe o amor de Deus por nós. E é esse amor, é essa fé que nós temos que viver, principalmente nos dias dos nossos fracassos. Porque às vezes a gente escuta muito vitória, vitória, e realmente, irmão, o nosso Deus é o Deus de vitória. O nosso Deus é o Deus que abre porta. O nosso Deus é o Deus que faz milagre. Mas o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, foi o mesmo Deus que falou: agora vocês vão andar 40 anos no deserto. Porque eu sou o Deus que abre mar, mas eu também sou o Deus que dá provisão no deserto. Eu sou o Deus que faço milagre, mas eu continuo sendo Deus se eu não fizer milagre. E é aí que a nossa fé tem que estar, irmão. Eu não tenho que crer e me pautar apenas por um milagre ou por algo extraordinário. O Deus do extraordinário é também o Deus do ordinário. O Deus das coisas inacreditáveis é o Deus das coisas comuns. O Deus que levou Paulo para os 4 cantos do Império Romano era o mesmo Deus que estava com ele ali, naquela solidão, naquela prisão, porque ele guardou a sua fé. Meus irmãos, a igreja está sendo chamada pelo Espírito Santo nesses últimos dias a guardar essa fé, a não negociar essa fé com nada, a não negociar essa fé com nenhuma proposta que o mundo possa nos oferecer, porque esta fé é preciosa, esta fé nos mantém de pé, esta fé nos ajuda a permanecer nele. O Espírito Santo chama você hoje, igreja, permaneça nele. Ele é a rocha, ele é o fundamento, seja na bonança, seja na dificuldade, permaneça nele. E é interessante que Paulo agora, a segunda lição que nós aprendemos nesse aparente fracasso de Paulo, preso, é que Paulo, ele, de forma discreta, irmão, até porque não era com Timóteo o problema, mas de forma discreta, sutil, Paulo ele reconhece que errou. Paulo
com certeza, em todo aquele tempo preso, pensou muita coisa, o Espírito Santo falou muito ao coração dele, e ele faz meio que uma confissão para Timóteo, que talvez Timóteo nem entendeu muito bem, porque Paulo no versículo 11, ele diz o seguinte, a parte B do versículo: toma Marcos e traz ele consigo, porque ele é útil no ministério. E aí, se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai lembrar que lá no livro de Atos, no capítulo 13, a partir do capítulo 13, Paulo ele inicia sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé. Mas além de Barnabé, juntou-se a Paulo Marcos. E aí eu não vou aqui, bem resumidamente, no meio da viagem, Marcos deixa Paulo e Barnabé. O escritor de Atos vai dizer que Marcos ele deixa e continua naquela viagem missionária, aquela viagem evangelística, apenas Paulo e Barnabé. Até que no final desta viagem, a Bíblia vai dizer que Paulo se separa de Barnabé também. E a Bíblia nos dá a entender que houve ali algum tipo de discussão, algum tipo de animosidade. Porque Barnabé queria dar uma segunda chance para Marcos. Olha, ele pode ter talvez desanimado, vamos aqui fazer uma conjectura, irmãos, dentro da Bíblia. Olha, talvez ele desanimou, Paulo, mas ele é novo, vamos dar uma segunda chance para ele, vamos levar ele conosco de novo. E Paulo, meio, de forma irredutível, não quero saber, desanimou, a gente não pode desanimar, vamos pregar a palavra e vamos escolher outros companheiros. E por conta de Marcos, Paulo e Barnabé se separam. E Paulo continua a sua obra, a obra de Deus, Barnabé também continua de uma outra forma, até que se passa todo esse tempo, irmãos, todo esse tempo, Paulo já velho, na prisão, sozinho, e parece que o Espírito Santo começa de forma doce, gentil, a meio que rasgar o coração de Paulo. E é como se o Espírito Santo fizesse lembrar ele, e Marcos? Talvez na sua concepção, Paulo, você achou que Marcos foi inútil naquele período, mas ele é útil. E o Espírito Santo, irmãos, ele vai convencendo talvez Paulo de que Paulo errou ali naquela época, de que Paulo podia ter tido um pouco mais de paciência, podia ter tido um pouco mais de sensibilidade. E aí Paulo decide então fazer essa confissão para Timóteo. Ele diz: olha, traz Marcos, ele é útil. Traz Marcos. E aí eu aprendo que é nos momentos de fracasso, talvez, ou de luta, que o Espírito Santo começa a rasgar o nosso coração e vai nos mostrando: olha, aqui você foi muito orgulhoso. Olha, aqui você não precisava ter falado aquilo. E o Espírito Santo não aponta dedo, porque ele não é acusador, ele é consolador. A acusação não muda comportamento de ninguém. Agora, consolo muda. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, sem acusar, sem apontar dedo, mas ele fala no íntimo da sua alma: aquele dia você não precisava ter falado aquilo. Aquele dia você não precisava ter usado aquelas palavras. Olha, a sua postura foi um pouquinho orgulhosa, mas o Espírito Santo não está te acusando, irmão. Ele está te moldando, Ele está convencendo você nesse momento de luta, de dificuldade, que é nessa hora que Ele trata o seu coração e aperfeiçoa a sua vida, porque Ele é o oleiro. Nós cantamos aqui hoje que Ele é o oleiro, Ele que vai moldando. E mesmo Paulo, um crente já experiente, velho, experimentado, também precisava ser moldado. E o Espírito Santo lembrou ele: olha, tem Marcos, você precisa falar para Timóteo que Marcos é útil. E aí eu imagino, eu peço para que você também, debaixo do temor do Senhor, não ferindo a palavra, vamos imaginar, irmão, imagina que Timóteo consegue trazer Marcos, e Paulo lá velho, na prisão, preso, de repente ele tem um encontro com Marcos, e Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário do cristianismo, dentro da hierarquia da igreja, vamos dizer assim, estava lá no topo. Ele desce da hierarquia e ele chega para Marcos e ele vai pedir: você é útil, eu errei com você. E isto é a nossa fé, irmãos. É a fé que une, não separa. É a fé que sabe pedir perdão e sabe perdoar. É a fé que sabe deixar o Espírito Santo tratar o coração e as feridas.
E às vezes, se na vitória o Espírito Santo não conseguir tratar o seu coração, vai ser no fracasso que ele vai tratar com você, mas ele vai tratar, porque você é propriedade dele, você é dele, é selado por ele, e ele tem compromisso com a sua vida. E eu vejo que mesmo velho, mesmo já experimentado, Paulo permite, naquela solidão, naquele momento de abandono humano, ele permite que o Espírito Santo trate o seu coração. Ele permite que o Espírito Santo mostre, olha, eu ainda estou te moldando. Você pode estar velho, você pode estar na hora da morte, mas enquanto você estiver nesse mundo, eu estou moldando a sua vida, eu estou moldando o seu coração, eu estou aperfeiçoando a fé que há em ti. E aí eu encontro agora a terceira e última lição que eu vejo no sofrimento e nesse aparente fracasso de Paulo. Fracasso aos olhos humanos, irmãos, porque aos olhos de Deus ele estava cumprindo o seu chamado. E a última lição eu encontro nos versículos finais do texto que nós lemos. Se primeiro Paulo mostra que ele guardou a fé e que mesmo preso ele vivia essa fé. Segundo, nós vemos que Paulo ali deixou o Espírito Santo tratar o seu coração, e se fosse preciso pedir perdão, ele iria pedir, porque ele sabia que o Espírito moldava a sua vida. Por último, versículo 17, Paulo diz: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Versículo 18, ele ainda vai falar: e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino. A última lição que eu encontro, irmãos, na vida de Paulo, antes da sua morte, nesse momento de dificuldade, é que mesmo nesses momentos difíceis, Paulo acreditava na intervenção do Senhor na vida dele. Irmãos, Paulo não estava preso por acaso. Ele não estava preso porque o imperador romano não ia com a sua cara. Ele não estava preso porque ele sabia muito bem o motivo, irmão. Ele estava preso porque ele estava pregando o evangelho e vivendo esse evangelho. E esse evangelho era uma afronta para o mundo. E esse mundo estava condenando Paulo. E Paulo sabia que tudo isso estava na direção de Deus. E que todo esse sofrimento que ele sentiu, ele entendeu que o Senhor o assistia. Que mesmo se diante do seu julgamento não houvesse nenhum defensor, nenhum advogado, ele não precisava, porque existia o advogado dos advogados ao lado dele. Existia o Senhor Jesus com ele, que estava ali lhe assistindo. E nessa solidão, nesse desprezo humano, ele não era desprezado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele sabia que esse Deus intervia na história. Ele sabia que esse Deus intervia em cada acontecimento. Por isso que ele vai dizer: olha, o Senhor vai me livrar de toda má obra e ele vai me levar para o seu reino. Esse Deus que irá me levar é o Deus que vai intervir na minha vida. Paulo sabia, irmãos, que se Deus quisesse libertá-lo da prisão, ele seria livre. Isso já havia acontecido. Paulo sabia que Deus teria poder para tirá-lo dali a hora que quisesse, mas ele sabia que talvez fosse vontade do Senhor que ele passasse por esse momento de dor, para que o nome dele fosse glorificado. Meu irmão, entenda que talvez a luta que você passa hoje é porque Deus quer ser glorificado nela. Essa angústia que às vezes você tem sentido, o Senhor está sendo glorificado nessa dificuldade. O Senhor está aperfeiçoando algo na sua vida, e o Senhor vai intervir no momento certo, na hora certa. Meu irmão, o meu Deus e o seu Deus não atrasa. Ele não segue o relógio humano, mas ele não atrasa, porque ele tem compromisso com a sua palavra. Ele cumpre as suas promessas. E ele estava na direção da vida de Paulo, e Paulo sabia que Deus estava na direção de tudo. Não era Roma, não era o juiz, não eram as autoridades romanas, era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, o Senhor Jesus está na direção da sua vida. E às vezes a gente
pensa, mas se Deus está na direção, por que tanta dificuldade? Por que está acontecendo tanta coisa? Meu irmão, está acontecendo muita coisa porque o Senhor está te moldando. E Ele quer ser glorificado na sua vida, nesse momento. É no momento da saúde e no momento da enfermidade. É no momento da prosperidade e da escassez. Deus continua sendo Deus. Aleluia. Tome-se, fique de pé nessa noite. E vamos dirigir uma palavra de oração nesse momento. Com a permissão aqui do pastor. Aleluia. Que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar, meus irmãos, nessa noite, a entender que o nosso aparente fracasso ainda assim glorifica a Ele, é permissão dEle. E entenda que talvez esse fracasso é uma preparação para uma vitória maior, porque a nossa vitória maior, meus irmãos, não está apenas nesse mundo, mas está também na glória, na eternidade, naquilo que o Senhor tem prometido. Aleluia. Pastor, o Senhor colocou no meu coração que o Senhor é que vai fazer essa oração. Eu acabei de sentir aqui agora. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Podemos glorificar o Senhor com amém. O Senhor tem consolo para nós nesta noite. Deus abençoe, irmão Lucas. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Florismar, a irmã Maria Helena, a irmã Gleice, a irmã Neucineia, a irmã Shirley e a irmã Marta. Vocês vão, não é nada de corredor de fogo. Não. Fique aqui, e você que deseja receber oração, vem aqui. O Senhor colocou ao meu coração, e Ele colocou no coração do irmão Lucas. O Senhor quer consolar pessoas nesta noite. Elas vão estar colocando as mãos, elas vão estar dizendo aquilo que o Senhor colocar no coração delas. Isto, pode vir, venha crendo, venha crendo. Se possível, um solo para nós, irmão. Isto, pode vir, venha crendo. A irmã Marli pede oração em favor de seus filhos, José Augusto, Kellen, Bruno, para salvação e libertação. E para suas netas Ana Clara, Nicole, oração em favor de sua mamãe, saúde de sua mamãe Maria Terezinha. Irmã Darcy pede oração, está aqui à frente, pede oração por ela e por toda a sua família. Irmã Rose pede oração por ela e por toda a sua família, exclusivamente para sua mãe e o seu irmão. A irmã Berenice pede oração em favor do irmão Sebastião e do seu filho Vicente. A irmã Maria Aparecida pede oração em favor de sua filha Alice, para que Deus possa resolver os problemas e também por toda a família. A irmã Joyce pede oração em favor do irmão Norberto, e o Alexandre, o nosso irmão, ele pede oração em favor de sua tia, neta, e para Caio, seu primo. Nós vamos estar orando também pela irmã Rosana, que pediu as orações. Ana Luísa fez aniversário ontem, aí depois nós vamos ver lá no sistema. Fica aqui à frente, nós vamos estar orando. Qual é o louvor que vocês vão estar fazendo? Vamos adorar o nome do Senhor. O Senhor, Ele trabalha de uma forma muito especial. A gente vê muitos pedidos de orações, são muitas as necessidades. E o irmão Lucas disse que Deus não nos abandona, mesmo nos momentos de sofrimento. Vamos estar adorando o Senhor. Com o pastor irmão Márcio, faz esta oração por nós ao Senhor. Elas cantam fazendo o beck, e o Senhor vai colocar algo no nosso coração. Irmão auxiliador, ajuda nós, por favor, com as mãos abençoadoras, com a voz abençoadora. Vamos estar orando. O Senhor tem cura, o Senhor tem milagre nesta noite. Acusar não muda comportamento, mas confortar muda, consolo muda comportamento, para a glória do nome do Senhor. Irmão Márcio. Querido Deus, eterno Pai, glorificado, exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Meu Deus, queremos, Senhor, agradecer
pela palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite e que falou, ó Pai, profundamente nos nossos corações. Ó Pai, neste momento, Senhor, aqui diante do altar, está, Senhor, os teus servos, as tuas servas, para receber, ó Pai, a oração da fé. Oh, meu Deus, eu não sei a necessidade, eu não sei a causa, eu não sei o problema, mas o Senhor é Deus onisciente e sabe e conhece todas as coisas. Pai, ó Deus, estende as tuas mãos, ó Pai, para dar vitória, meu Deus. Apresentamos, ó Pai, os pedidos de oração que foram feitos. Pai, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, ó Pai, que o Senhor venha restaurar, ó meu Deus. Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, ó Pai, o Senhor como médico por excelência, o Senhor pode ir ao encontro neste momento e passar as tuas mãos saradoras e repreender todo o mal, repreender, ó Pai, toda a enfermidade. Meu Deus, apresento cada irmão, cada irmã que está aqui na frente para receber, ó Pai, a oração. Que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, as portas que estão fechadas. Pai, na visão humana é difícil, é impossível, mas o Senhor tem poder, ó Pai. O Senhor tem poder, ó meu Deus. Meu Deus, abençoa, Pai, cada família. Abençoa, Pai, cada lar, ó meu Deus, representado aqui nesta noite. Que a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a vida, ó Pai, das famílias, ó Pai. Meu Deus, estende, ó Pai, as tuas mãos e dai vitória para a tua igreja. A tua igreja, Pai, está clamando, a tua igreja, Pai, está pedindo, e nós sabemos, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, ó Pai, daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Meu Deus, enxuga, Pai, as lágrimas, enxuga, Pai, as lágrimas, ó Pai. Quantos, ó Pai, que estão chorando, meu Deus, quantos que estão clamando, ó Pai, enxuga as lágrimas nesta noite. Pai, tira toda a tristeza, Senhor, tira toda a angústia, ó Pai, e coloca alegria, coloca paz no coração. Meu Deus, aquela alma cansada, aquela alma que está abatida, Pai, restaura nesta noite, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, nós decretamos, ó Pai, nesta noite, a bênção, nós decretamos, ó Pai, a vitória. Meu Deus, inclina, ó Pai, inclina os Teus ouvidos, ó Pai, a oração da Tua igreja, a oração do Teu povo, e vai concedendo, ó Pai, vai concedendo a bênção, vai concedendo, ó Pai, a vitória. Deus eterno, nós Te louvamos, ó Pai, nós Te adoramos, ó Pai, hoje e para todos sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Quem cuida